Meu querido filho, minha querida filha, você sente esse aperto no peito agora? Esse frio na barriga que não te deixa em paz? Você já parou para pensar por que abriu este vídeo exatamente neste momento? Não foi coincidência. Eu te trouxe aqui porque chegou a hora de mudar completamente a sua história financeira. Você tem lutado tanto, tem chorado tantas noites, tem se perguntado quando a sua vez vai chegar, não é verdade? Quantas contas atrasadas estão te sufocando neste exato momento? Quantas portas você bateu e encontrou fechadas? Quantas vezes você teve que abaixar a cabeça e dizer não posso, quando seu coração gritava eu quero? Eu vi cada lágrima sua. Eu ouvi cada oração desesperada na madrugada. Eu senti cada vez que você pensou em desistir, mas algo dentro de você te fez continuar. E sabe por quê? Porque eu nunca te abandonei, mesmo quando você achou que estava sozinho nessa batalha. Hoje não é um dia comum, meu filho, minha filha. Hoje é o dia que eu marquei desde o princípio dos tempos para liberar sobre a sua vida a maior bênção financeira que você já experimentou. Eu estou liberando agora, neste exato momento, 9.700. 000. 0 para você. Sim, você leu certo. 9 bilhões e 700 milhões. Mas atenção, esta janela está aberta apenas hoje, apenas agora. Depois que este momento passar, essa oportunidade se fechará para sempre. Você pode estar se perguntando, por que só hoje? Por que tanta urgência? Porque eu trabalho com tempos e estações, e esta é a sua estação de colheita. Mas a colheita precisa ser feita no tempo certo, senão tudo se perde. Você plantou tanto, sofreu tanto, esperou tanto. Agora é a hora de colher. Mas se você deixar passar, se você ignorar este chamado, se você fechar este vídeo achando que é só mais uma mensagem, você perderá o maior milagre da sua vida. E eu não quero isso para você. Eu te amo demais para ver você continuar nessa luta sem fim, nesse ciclo de escassez, nessa prisão financeira que tem roubado seus sonhos e destruído sua paz. Este vídeo não chegou até você por acaso. Eu movi céus e terra para que você estivesse aqui neste momento. Eu afastei distrações. Eu coloquei isso no seu caminho. Eu toquei no seu coração para você clicar e assistir. Porque eu sei que você está pronto. Eu sei que você está desesperado o suficiente para finalmente me ouvir de verdade. E quando você me ouve de verdade, quando você obedece completamente, os milagres acontecem. Vidas são transformadas da noite para o dia. Dívidas impossíveis desaparecem. Oportunidades surgem do nada. Portas que estavam trancadas se escancaram. Mas eu preciso que você entenda a gravidade deste momento. Não estou brincando com você. Não estou te oferecendo ilusões ou falsas esperanças. Estou te oferecendo um milagre real, concreto, que vai mudar tudo na sua vida a partir de hoje. Porém, este milagre exige algo de você. Exige que você fique aqui até o final. Exige que você abra seu coração completamente. Exige que você faça exatamente o que eu vou te orientar a fazer. Se você fizer, sua vida nunca mais será a mesma. Se você não fizer, você vai continuar exatamente onde está, ou pior, porque oportunidades desperdiçadas trazem consequências. Escreva nos comentários: com Deus sou mais forte. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você compreenda algo fundamental neste momento. A sua situação financeira não é resultado do acaso, da má sorte ou de um destino cruel que se voltou contra você. A sua condição atual é o resultado direto de batalhas espirituais que você nem sequer sabia que estava enfrentando. Enquanto você lutava no mundo físico, tentando trabalhar mais, economizar mais, fazer mais, havia forças invisíveis trabalhando ativamente para bloquear cada bênção que eu enviava para você. E sabe o que é mais doloroso para mim? É ver você culpando a si mesmo por algo que não era completamente culpa sua.
Durante todos esses anos, eu tentei te alcançar de tantas maneiras. Eu enviei pessoas para te dar oportunidades, mas você não reconheceu. Eu coloquei ideias na sua mente, mas você teve medo de executar. Eu abri portas pequenas, mas você estava esperando por portas grandes. Eu sussurrei no seu coração: confie em mim, mas você confiou mais nas suas próprias estratégias. E não estou te condenando por isso, meu filho, minha filha. Estou te fazendo enxergar a verdade para que você finalmente quebre esse ciclo que tem te mantido preso. A verdade é que você tem vivido muito mais pela vista do que pela fé. Você tem olhado para a sua conta bancária e definido o que é possível. Você tem olhado para as suas dívidas e decidido o que pode sonhar. Você tem olhado para a sua idade, para a sua educação, para a sua situação atual e traçado limites para o que eu posso fazer na sua vida. Mas eu estou te chamando agora para algo completamente diferente. Estou te chamando para sair da mentalidade de escassez e entrar na mentalidade de abundância que eu sempre planejei para você. Desde antes de você nascer, eu já havia preparado riquezas para você. Eu já havia designado bênçãos com o seu nome. Eu já havia reservado oportunidades que ninguém mais poderia pegar, porque eram exclusivamente suas. Mas essas bênçãos não vêm automaticamente. Elas precisam ser ativadas pela fé, pela obediência, pela determinação de seguir exatamente o que eu mandar você fazer. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você precisa entender que este chamado urgente não é apenas sobre dinheiro. É sobre restauração completa da sua vida. É sobre você recuperar a dignidade que perdeu quando teve que pedir emprestado e não conseguiu pagar. É sobre você recuperar o respeito que perdeu quando suas promessas financeiras não puderam ser cumpridas. É sobre você recuperar a alegria que perdeu quando teve que dizer não para seus filhos, não para seus sonhos, não para tudo que seu coração desejava. Eu vi cada momento de humilhação. Eu vi cada vez que você teve que abaixar a cabeça. Eu vi cada vez que você chorou escondido para ninguém ver sua fraqueza. E cada uma dessas lágrimas foram coletadas por mim e estão sendo transformadas em bênçãos neste exato momento. O número 9700. Zelesu não foi escolhido aleatoriamente. Cada dígito tem um significado profundo no reino espiritual. O número 9 representa finalizações, conclusões, o fim de um ciclo. O número 7 representa perfeição, completude, a minha obra finalizada na criação. O número 1, 00000, representa multiplicação além da compreensão humana, abundância que transborda, bênçãos que não cabem nos celeiros. Quando eu junto esses números e os libero sobre a sua vida, estou declarando que o ciclo de escassez está terminando agora, que a obra perfeita de provisão está sendo completada na sua vida e que a multiplicação que vem será tão grande que você não conseguirá sequer processar. Mas por que a urgência? Por que apenas hoje? Porque existem janelas espirituais que se abrem e se fecham. Existem tempos determinados nos céus para cada coisa. Existe um calendário divino que não segue o calendário humano. E neste dia específico, nesta hora específica, as portas dos tesouros celestiais foram abertas com o seu nome escrito nelas. Anjos foram designados para trazer recursos até você. Conexões divinas foram ativadas para colocar você no lugar certo, na hora certa. Oportunidades sobrenaturais foram preparadas para aparecer no seu caminho. Mas tudo isso tem um prazo de validade. Tudo isso precisa ser recebido enquanto está disponível. Pense comigo. Quantas vezes você sentiu um impulso de fazer algo e não fez, e depois viu outra pessoa fazer e prosperar? Quantas vezes você teve uma ideia e pensou, vou fazer amanhã, mas o amanhã nunca chegou?
Quantas vezes você sentiu meu espírito te empurrando para uma direção, mas você escolheu a segurança da zona de conforto? Cada uma dessas foi uma janela que se fechou. Cada uma dessas foi uma oportunidade que passou. E eu não estou te condenando por isso, mas estou te alertando. Não deixe que hoje seja mais uma dessas vezes. A sua vida financeira atual é um reflexo direto das decisões espirituais que você tomou no passado. Cada vez que você escolheu a dúvida em vez da fé, você bloqueou uma bênção. Cada vez que você murmurou em vez de agradecer, você afastou uma provisão. Cada vez que você se comparou com outros e sentiu inveja, você fechou uma porta. Cada vez que você pensou que eu te havia esquecido, você impediu que eu agisse plenamente. Porque eu respeito o seu livre-arbítrio, eu respeito as suas escolhas. Eu não forço nada em você. Mas hoje, eu estou te dando a chance de fazer escolhas diferentes que trarão resultados completamente diferentes. Você sabia que neste exato momento existem pessoas que tinham menos que você e agora têm muito mais? Existem pessoas que começaram depois de você e já te ultrapassaram. E sabe por quê? Não porque elas são mais inteligentes, mais capazes ou mais merecedoras, mas porque elas reconheceram a voz delas quando eu chamei. Elas obedeceram quando eu mandei. Elas deram o passo de fé quando tudo dizia para elas ficarem paradas. E agora elas estão colhendo enquanto você ainda está plantando. Mas isso pode mudar hoje. Isso vai mudar hoje, se você me der permissão. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso revelar a você verdades espirituais profundas que vão fazer você entender por que existe tanta urgência neste momento. No reino espiritual, existem alinhamentos, convergências de forças celestiais que acontecem em momentos específicos e que criam portais de bênçãos. Hoje não é apenas mais um dia no calendário. Hoje é um dia marcado, assinalado, destacado nos céus como o dia da sua virada financeira. Mas você precisa entender que esses alinhamentos não duram para sempre. Eles têm janelas de tempo muito específicas, e quando a janela se fecha, é impossível forçá-la a abrir novamente. Pense em como funciona a natureza que eu criei. Existe tempo de plantar e tempo de colher. Se você plantar fora do tempo, a semente não germina. Se você colher antes do tempo, o fruto não está maduro. Se você colher depois do tempo, o fruto apodrece. Tudo na criação segue tempos e estações divinas, e o mesmo princípio se aplica às bênçãos espirituais e financeiras. Existe um tempo determinado para cada coisa, e o seu tempo é agora. Não ontem, porque ontem já passou. Não amanhã, porque amanhã não está garantido. Hoje é o dia que eu preparei especificamente para você, mas deixe-me ser ainda mais específico sobre o que está acontecendo nos céus neste momento. Há anos, desde que você nasceu na verdade, eu venho acumulando bênçãos para você. Cada oração que você fez, cada lágrima que você derramou, cada momento de fidelidade, mesmo na dificuldade, tudo isso foi registrado, tudo isso foi contabilizado. Tudo isso gerou créditos espirituais na sua conta celestial. E hoje é o dia do saque. Hoje é o dia em que tudo que foi acumulado vai ser liberado de uma vez. Mas para isso acontecer, você precisa estar na posição correta, com o coração correto, no momento correto. Sabe o que mais me entristece? É ver filhos meus perdendo milagres por descrença, por procrastinação, por achar que sempre haverá outra oportunidade. Quantos milagres eu já preparei para você que você deixou passar? Quantas vezes eu coloquei a solução bem na sua frente e você não enxergou porque estava focado no problema? Quantas vezes eu enviei a resposta e você a ignorou porque não veio da forma que você esperava? Eu não quero que hoje seja mais um dia de oportunidade perdida. Eu não quero que daqui a alguns meses ou anos você olhe para trás e diga: eu deveria ter dado atenção, eu deveria ter obedecido, eu deveria ter feito o que Deus mandou.
Deixe-me te contar algo que vai fazer você entender a seriedade deste momento. Nos céus existe um livro com o seu nome. Nesse livro está escrito tudo que eu planejei para você. Todos os seus dias foram determinados antes mesmo de você nascer. E nesse livro existe uma página específica sobre provisão financeira. Nessa página está descrito em detalhes como você deveria viver, sem dívidas, sem escassez, sem preocupação com o amanhã. Está descrito que você deveria ser um canal de bênçãos, ajudando outros, financiando projetos do reino, vivendo na abundância que eu sempre desejei para meus filhos. Mas o que aconteceu? O inimigo leu esse livro também, e ele viu tudo que eu havia planejado para você. E desde o dia que você nasceu, ele tem trabalhado incansavelmente para impedir que esse plano se cumpra. Ele colocou pessoas na sua vida para te dar conselhos financeiros errados. Ele criou oportunidades de negócios que pareciam boas, mas eram armadilhas. Ele te fez tomar decisões baseadas no medo em vez da fé. Ele te manteve ocupado demais para buscar minha orientação. Ele te fez acreditar que prosperidade financeira não é para você, que você precisa apenas aceitar sua porção. Mas hoje, tudo isso acaba. Hoje eu estou desfazendo cada plano do inimigo contra a sua vida financeira. Hoje eu estou quebrando cada maldição de pobreza, cada ciclo de escassez, cada padrão de falta que tem passado de geração em geração na sua família. Hoje eu estou declarando que você é livre, que você é próspero, que você é abençoado além da sua capacidade de compreender. Mas para isso se manifestar no mundo natural, você precisa aceitar no mundo espiritual. Você precisa crer mesmo sem ver. Você precisa declarar mesmo sem sentir. Você precisa agir mesmo quando tudo diz para você ficar parado. Agora deixe-me explicar por que este milagre não estará disponível amanhã. Porque amanhã você acordará com as mesmas dúvidas, os mesmos medos, a mesma mentalidade de escassez. Amanhã, as vozes de incredulidade terão tido tempo de trabalhar na sua mente. Amanhã, o inimigo terá tido oportunidade de plantar mais dúvidas. Amanhã, as circunstâncias visíveis terão falado mais alto que minha promessa invisível. Por isso, eu preciso que você haja agora, enquanto sua fé está sendo ativada, enquanto seu coração está aberto, enquanto você ainda consegue ouvir minha voz acima de todas as outras vozes. Você já percebeu que as maiores decisões da sua vida precisaram ser tomadas rapidamente? Quando você demorou demais para decidir, a oportunidade passou. Quando você pensou melhor, o medo venceu. Quando você quis consultar todo mundo, cada pessoa deu uma opinião diferente e você ficou mais confuso. Mas quando você tomou decisões rápidas baseadas na minha direção, mesmo que parecessem loucura, foram as decisões que deram certo. Foi assim com os grandes heróis da fé. Quando eu mandei Abraão sair da sua terra, ele poderia ter dito: "Vou pensar melhor amanhã." Quando eu mandei Moisés ir ao faraó, ele poderia ter dito: "Preciso de mais tempo para me preparar." Mas eles agiram, e por isso se tornaram referências de fé. Escreva nos comentários: "Eu recebo este milagre agora." Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de você encarar verdades difíceis sobre por que você tem estado nessa situação financeira por tanto tempo. E eu vou ser direto com você, porque eu te amo demais para te deixar na ignorância. Durante anos, eu tenho enviado sinais, alertas, direções claras para você, mas você os ignorou. E cada sinal ignorado bloqueou uma bênção que estava pronta para ser liberada na sua vida. Não estou te acusando, estou te conscientizando, porque você não pode mudar o que você não reconhece. O primeiro sinal que você ignorou foi a inquietação no seu espírito. Quantas vezes você sentiu que algo precisava mudar na sua vida financeira, mas você continuou fazendo as mesmas coisas?
Quantas vezes você sentiu que precisava sair daquele emprego que estava te sugando, mas o medo te manteve preso? Quantas vezes você sentiu que deveria investir em algo, aprender algo novo, mudar de direção, mas você optou pela falsa segurança do conhecido? Essa inquietação não era ansiedade. Era eu tentando te mover, te empurrar, te tirar da zona de conforto, que na verdade é uma zona de morte lenta. O segundo sinal que você ignorou foram as pessoas que eu coloquei no seu caminho. Pessoas que vieram com oportunidades, com ideias, com convites, com propostas, mas você as julgou pela aparência, pela forma como falavam, pela simplicidade da ideia. Você não reconheceu que eu estava falando através delas. Você não percebeu que aquela conversa casual era, na verdade, uma conexão divina que poderia ter mudado tudo. E quantas dessas pessoas você deixou passar? Quantas você nem deu atenção? Quantas você tratou com desprezo porque você estava esperando que eu te enviasse alguém mais importante? O terceiro sinal que você ignorou foram os sonhos, as ideias, as inspirações que eu coloquei na sua mente. Quantos negócios você pensou em começar, mas nunca começou? Quantas habilidades você pensou em desenvolver, mas nunca desenvolveu? Quantos projetos você esboçou, mas nunca executou? E sabe o que aconteceu com essas ideias? Você as deixou morrer na prateleira da procrastinação, enquanto outra pessoa que ouviu a mesma inspiração a executou e prosperou com ela. Porque eu não dou ideias exclusivas que ficam guardadas. Se você não age, eu passo para alguém que vai agir. O quarto sinal que você ignorou foi a disciplina financeira que eu tentei te ensinar. Quantas vezes você sentiu que deveria parar de gastar com coisas desnecessárias, mas continuou gastando? Quantas vezes você sentiu que deveria fazer um orçamento, mas achou que era muito trabalho? Quantas vezes você sentiu que deveria guardar algo, mas gastou tudo? E depois você reclama que não tem, que falta, que está difícil. Mas a verdade é que você tem administrado mal o pouco que eu te dei. Então, como posso te confiar muito? Eu não sou injusto. Eu trabalho com princípios. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco não está pronto para o muito. O quinto sinal que você ignorou foi minha instrução para você semear, para você dar, para você ser generoso mesmo quando você achava que não tinha. Quantas vezes você viu alguém em necessidade e sentiu meu toque no coração para ajudar, mas você fechou a mão? Quantas vezes você sentiu que deveria ofertar, mas calculou que não dava? Quantas vezes você reteve o que eu te mandei dar? E você não entendeu que cada vez que você fecha a mão para não dar, eu sou forçado a fechar a minha mão para não te dar também. Porque você demonstrou que não está pronto para ser um canal de bênçãos. Você quer ser um lago morto que só recebe, mas não distribui. O sexto sinal que você ignorou foram as portas que eu fechei. Sim, você leu certo. Tem coisas que não deram certo na sua vida não porque você falhou, mas porque eu fechei de propósito. Aquele emprego que você não conseguiu, aquele negócio que não foi para frente, aquele relacionamento que terminou. Eu fechei essas portas porque tinha algo melhor preparado para você. Mas o que você fez? Você ficou batendo na porta fechada, chorando pela porta fechada, tentando arrombar a porta fechada. Você gastou anos da sua vida tentando fazer dar certo algo que eu já havia determinado que não era para você. Enquanto isso, as portas que eu abri, você nem viu, porque estava obcecado com a porta errada. O sétimo sinal que você ignorou foi a sua própria condição espiritual. Você achou que podia ter vitória financeira sem ter vida espiritual. Você achou que podia ser próspero sem ser obediente. Você achou que podia colher bênçãos sem plantar obediência. Quantas vezes você me procurou apenas quando estava desesperado? Quantas vezes você orou apenas quando tinha uma emergência? Quantas vezes você abriu sua Bíblia apenas quando tudo estava desmoronando?
Você me tratou como um pronto-socorro espiritual, em vez de me tratar como pai, como Senhor, como prioridade da sua vida. E depois você se pergunta por que as bênçãos não fluem. O oitavo sinal que você ignorou foram as advertências sobre más companhias e más influências. Quantas vezes você sentiu que deveria se afastar de certas pessoas, mas continuou por pena, por costume, por medo de ficar sozinho? Quantas vezes você sentiu que deveria parar de ouvir certos conselhos, mas continuou porque eram de pessoas que você conhecia há anos? Quantas vezes você sentiu que deveria mudar de círculo social, mas tinha medo do que iam dizer? E essas pessoas drenaram sua energia, contaminaram sua mentalidade, te mantiveram na mediocridade, porque elas mesmas vivem lá e querem companhia. Agora, o que fazer com tudo isso? Primeiro, você precisa reconhecer e se arrepender de cada sinal ignorado. Você precisa dizer: Deus, eu errei, eu não te ouvi, eu segui minha própria cabeça, mas agora eu escolho ouvir, agora eu escolho obedecer, agora eu escolho seguir tua direção, mesmo quando não fizer sentido para minha mente limitada. Segundo, você precisa se comprometer a nunca mais ignorar meus sinais. A partir de hoje, quando você sentir aquela inquietação, você vai agir. Quando você encontrar aquela pessoa, você vai dar atenção. Quando vier aquela ideia, você vai executar. Quando vier a instrução de dar, você vai dar. Quando vier a disciplina, você vai aceitar. Terceiro, você precisa entender que cada sinal ignorado no passado criou um bloqueio espiritual. É como se você tivesse construído uma parede entre você e suas bênçãos, tijolo por tijolo, cada tijolo representando uma desobediência. Mas a boa notícia é que hoje, neste momento, eu estou derrubando essa parede completamente. Eu estou removendo cada bloqueio. Eu estou abrindo cada canal que foi fechado. Mas você precisa cooperar comigo. Você precisa fazer sua parte enquanto eu faço a minha. Meu querido filho, minha querida filha, agora quero que você compreenda a profundidade, a magnitude, a imensidão da promessa que eu estou fazendo para você neste dia. Quando eu digo que estou liberando 9.700 zero para você, não estou falando apenas de um número simbólico ou de uma metáfora espiritual. Estou falando de abundância real, tangível, que vai se manifestar na sua vida de formas que você nem consegue imaginar ainda. Mas para você receber em plenitude, você precisa entender o coração por trás dessa promessa e os princípios que a governam. Deixe-me te levar de volta ao momento da criação. Quando eu criei o mundo, eu criei abundância. Olhe para a natureza. Eu não criei uma árvore com apenas uma fruta. Eu criei árvores que produzem centenas, milhares de frutos. Eu não criei o mar com poucos peixes. Eu enchi os mares com incontáveis criaturas. Eu não criei o céu com poucas estrelas. Eu espalhei bilhões delas pelo universo. Abundância não é exceção no meu reino, é a regra. Escassez não vem de mim, vem do inimigo, vem do pecado, vem da desobediência, vem da mentalidade caída. Quando eu criei você, eu te criei para viver em abundância. Não para você ser arrogante, não para você se esquecer de mim, não para você se tornar escravo do dinheiro, mas para você ter mais que suficiente para viver com dignidade, para cuidar da sua família, para ser uma bênção para outros, para financiar a expansão do meu reino na terra. Esse sempre foi o plano. Mas o que aconteceu? A mentalidade de pobreza entrou na humanidade e foi passando de geração em geração, como se fosse uma virtude, como se ser pobre fosse sinal de santidade. Mas eu nunca disse isso. Olhe para os patriarcas que me serviram fielmente. Abraão era extremamente rico. Isaac era próspero. Jacó acumulou grandes riquezas. José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Davi construiu um reino.
Salomão teve riquezas inimagináveis. E não eram homens perfeitos, mas eram homens que entenderam que eu sou um Deus de abundância e que desejo abençoar meus filhos para que sejam canais de bênçãos. O problema nunca foi ter riqueza. O problema sempre foi o que você faz com ela e se ela te possui ou você a possui. Agora, quando eu falo em liberar 9.700.000 para você, estou falando de várias dimensões de abundância que vão trabalhar juntas na sua vida. Primeira dimensão, provisão financeira direta. Dinheiro que vai entrar de fontes esperadas e inesperadas. Aquela dívida que vai ser perdoada. Aquele processo que vai ser ganho. Aquela herança que você nem sabia que existia. Aquele pagamento que estava travado e vai ser liberado. Aquela oportunidade de trabalho que vai multiplicar sua renda. Eu vou abrir tantas torneiras financeiras na sua vida que você vai se perguntar como conseguiu viver tanto tempo com tão pouco. Segunda dimensão, ideias e estratégias sobrenaturais. Eu vou colocar na sua mente conhecimentos que você não aprendeu em escola nenhuma. Eu vou te dar sabedoria para negócios que vai deixar pessoas experientes admiradas. Eu vou te mostrar caminhos que ninguém mais está enxergando. Eu vou te dar timing perfeito. Você vai saber quando comprar, quando vender, quando investir, quando recuar. Essa sabedoria vale mais que dinheiro, porque com ela você vai gerar dinheiro continuamente, não apenas receber uma quantia e acabar. Terceira dimensão, conexões e relacionamentos estratégicos. Eu vou colocar você na frente de pessoas que têm poder para te promover, para te abrir portas, para te conectar com oportunidades. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, por acaso. Você vai conhecer alguém que vai mudar completamente sua trajetória. Você vai ser lembrado para oportunidades que nem sabia que existiam. As portas que estavam fechadas há anos vão se abrir com uma simples conversa, com um simples encontro que eu vou orquestrar. Quarta dimensão, multiplicação sobrenatural do que você já tem. Aquilo que você tem nas mãos, por menor que seja, eu vou multiplicar. Aquele talento escondido vai começar a gerar renda. Aquela habilidade que você achava que não valia nada vai se tornar valiosa. Aquele bem que você tem vai se valorizar de forma inexplicável. É como os pães e peixes. O menino tinha tão pouco, mas quando colocou nas minhas mãos, alimentou multidões e ainda sobrou. Quando você coloca o pouco que tem nas minhas mãos, com fé, eu multiplico de maneiras que desafiam a lógica. Quinta dimensão, proteção contra perdas e desperdícios. Parte da abundância não é apenas ganhar mais, mas parar de perder o que você tem. Eu vou te proteger de maus negócios, de pessoas que querem te enganar, de gastos desnecessários, de emergências que drenam recursos. Você vai notar que coisas que sempre quebravam vão parar de quebrar. Problemas que sempre apareciam vão parar de aparecer. É como se um escudo invisível estivesse protegendo suas finanças de ataques espirituais. Sexta dimensão, favor sobrenatural. Você vai receber tratamento preferencial em lugares onde normalmente seria apenas mais um. Você vai conseguir condições que normalmente não seriam oferecidas. Você vai ter acesso a oportunidades que normalmente seriam para pessoas mais qualificadas. As pessoas vão querer te ajudar sem você pedir. As portas vão se abrir antes de você bater. É o mesmo favor que José tinha no Egito, que Daniel tinha na Babilônia, que Esther tinha no palácio. Mas com toda essa abundância vem uma responsabilidade imensa. Porque quanto mais você recebe de mim, mais eu vou cobrar de você. Não estou te dando tudo isso para você esbanjar, para você se exibir, para você se sentir superior aos outros. Estou te dando para você ser uma bênção,
para você ajudar quem está onde você estava, para você financiar o avanço do meu reino, para você demonstrar que servir a Deus compensa. Se você usar para propósitos egoístas, eu vou retirar tão rápido quanto dei. Mas se você usar com sabedoria e generosidade, eu vou continuar aumentando mais e mais. Escreva nos comentários: eu sou abençoado sem limites. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao ponto crucial desta mensagem. Tudo o que eu te disse até agora não significa nada se você não agir. Fé sem ação é morta. Conhecimento sem aplicação é inútil. Promessa sem obediência não se cumpre. Então agora eu vou te dar instruções muito específicas, muito claras, muito diretas sobre o que você precisa fazer neste exato momento para ativar a liberação desses 9.700.000 na sua vida. E eu preciso que você faça exatamente como eu mandar, sem questionar, sem adaptar, sem melhorar o que eu estou te dizendo. Primeira instrução: você precisa fazer uma declaração de fé em voz alta agora mesmo. Não apenas ler mentalmente, mas falar com sua boca, porque há poder criativo na palavra falada. Pare este vídeo por um momento se necessário e declare: eu recebo agora a liberação de 9.700.000 na minha vida. Eu decreto que a partir deste momento, cada portal de bênção financeira está aberto sobre mim. Eu declaro que sou próspero, sou abençoado, sou favorecido pelo Deus Todo-Poderoso. E tudo que Deus prometeu para mim se cumpre agora em nome de Jesus. Fale isso com convicção, com autoridade, mesmo que sua mente esteja duvidando. A fé não espera sentir para declarar. A fé declara e depois sente. Segunda instrução: você precisa identificar e quebrar toda palavra negativa que você já falou sobre sua vida financeira. Quantas vezes você disse: eu sou pobre, eu nunca vou ter dinheiro, não é para mim, eu nasci para sofrer, dinheiro não dá em árvore. Cada uma dessas declarações foi uma maldição que você mesmo pronunciou sobre sua própria vida. E essas palavras têm poder espiritual. Elas criaram realidades. Elas atraíram exatamente o que você declarou. Então agora você precisa cancelar cada uma delas. Declare: eu cancelo toda palavra de maldição que eu falei sobre minha vida financeira. Eu quebro todo decreto de pobreza, de escassez, de falta. E eu declaro o oposto: eu sou rico, eu tenho abundância, eu sou abençoado. Terceira instrução: você precisa fazer um ato de obediência financeira que demonstre sua fé. Fé sem obras é morta. Lembra? Então, eu vou te pedir algo que vai parecer loucura para sua mente racional. Você precisa semear algo agora. Não estou pedindo que você dê tudo o que tem, mas estou pedindo que você dê algo que doa. Algo que te faça sentir que está confiando em mim e não na sua conta bancária. Pode ser ajudar alguém em necessidade, pode ser ofertar para uma obra, pode ser abençoar alguém que te fez mal. O valor não é o mais importante, a atitude do coração é. Quando você semeia em obediência, mesmo não tendo, você está dizendo aos céus: eu confio em Deus mais do que confio no que está na minha mão. Quarta instrução: você precisa fazer uma lista de todas as suas dívidas e apresentar para mim em oração. Escreva cada dívida, cada valor, cada credor, e depois ore sobre cada uma, entregando para mim, pedindo sabedoria para quitá-las, declarando que você será livre de cada uma delas. Porque eu não posso liberar a plenitude da abundância enquanto você estiver amarrado por dívidas que são resultado de decisões erradas do passado. Algumas dessas dívidas vão ser perdoadas sobrenaturalmente. Outras, eu vou te dar estratégias para pagar rapidamente, mas você precisa trazer tudo para a luz, trazer tudo para diante de mim. Quinta instrução: você precisa perdoar toda pessoa que te prejudicou financeiramente, aquela pessoa que te deve e não pagou,
aquela pessoa que te enganou em um negócio, aquela pessoa que te roubou, aquele familiar que desperdiçou herança. Enquanto você guardar rancor, amargura, desejo de vingança, você bloqueia suas próprias bênçãos, porque eu não posso te abençoar enquanto você nega perdão para outros. Então agora declare: eu perdoo o nome da pessoa, eu libero essa pessoa, eu entrego a Deus a vingança e a justiça, e eu me liberto dessa prisão emocional. Faça isso com cada pessoa que te machucou financeiramente. Sexta instrução: você precisa fazer um compromisso de mordomia com o que eu vou te dar. Você precisa prometer para mim, solenemente, que quando a abundância vier, você não vai esquecer de mim, você não vai parar de dizimar, você não vai parar de ofertar, você não vai parar de ajudar os necessitados, você não vai se tornar avarento, porque esse é o erro que muitos cometem. Eles clamam por bênçãos na escassez, mas quando vem a abundância, eles se esquecem de quem deu. Declare agora: Senhor, eu prometo que serei um mordomo fiel de tudo que tu me deres. Eu prometo que quanto mais eu receber, mais eu vou dar. Eu prometo que nunca vou fechar minha mão para os necessitados. Sétima instrução: você precisa começar a se comportar como alguém que já recebeu, mesmo antes de ver o dinheiro na conta. Isso não significa gastar o que você não tem, significa mudar sua mentalidade, sua forma de falar, sua postura. Pare de falar como pobre, pare de pensar como pobre, pare de agir como pobre. Comece a agradecer antecipadamente pela abundância que já está vindo. Comece a planejar o que você vai fazer quando chegar. Comece a visualizar sua vida transformada, porque a fé é certeza daquilo que se espera, convicção de fatos que ainda não se veem. Se você só vai crer quando ver, isso não é fé, é evidência. Oitava instrução: você precisa se afastar de toda a influência negativa que te mantém na mentalidade de escassez. Aquele amigo que só reclama da vida, aquele familiar que sempre te lembra das suas falhas, aquela mídia que só mostra crise e problemas, aquele ambiente que te puxa para baixo. Você precisa criar um cerco protetor ao redor da sua mente e do seu coração, permitindo que apenas coisas que edificam, que inspiram, que fortalecem sua fé entrem. Porque você não pode subir para o nível da abundância se você continua rodeado de pessoas e coisas que te puxam para o nível da mediocridade. Nona instrução: você precisa começar a aprender sobre gestão financeira, porque de nada adianta eu liberar abundância se você não souber administrar. Quantas pessoas ganharam fortunas e perderam tudo porque não tinham sabedoria financeira? Então comece a ler, a estudar, a aprender sobre como administrar dinheiro, como investir, como multiplicar, como proteger. Eu vou te dar a abundância, mas você precisa aprender a mantê-la e multiplicá-la. Eu faço a parte sobrenatural, você faz a parte natural. Juntos criamos resultados extraordinários. Décima instrução: você precisa estabelecer um tempo diário de comunhão comigo, especificamente sobre suas finanças. Todo dia, separe pelo menos alguns minutos para orar sobre sua vida financeira, para buscar minha direção sobre decisões financeiras, para agradecer pelas bênçãos que estão vindo. Porque quanto mais você me busca, mais eu me revelo. Quanto mais você me consulta, mais eu te oriento. E você vai começar a ouvir minha voz te guiando. Compre isso, venda aquilo, invista nisso, se afaste daquilo. E quando você obedecer, vai ver resultados que vão confirmar que era eu mesmo falando. Agora, todas essas 10 instruções precisam ser feitas. Não escolha apenas as que você gosta ou as que são mais fáceis. Todas elas são importantes. Todas elas juntas criam o ambiente perfeito para o milagre se manifestar. Se você fizer apenas parte, vai receber apenas parte. Mas se você fizer tudo, você vai receber a plenitude. A escolha é sua. A bênção está disponível. A instrução está clara. Agora depende da sua obediência.
Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te alertar sobre algo muito sério agora. No momento em que eu libero uma bênção sobre sua vida, especialmente uma bênção do tamanho desta, o inferno inteiro se mobiliza para impedir que você receba. Você tem inimigos que você não vê, mas que são muito reais e muito ativos. E se você não estiver consciente deles e das estratégias deles, você pode perder tudo que eu estou te dando neste momento. Então preste muita atenção ao que eu vou te revelar agora, porque conhecimento é poder, e conhecer as táticas do inimigo é metade da vitória. O primeiro inimigo invisível é a dúvida. Ela vai vir imediatamente depois que você terminar de assistir este vídeo. Ela vai sussurrar na sua mente: será que isso é real mesmo? Será que não é só mais uma promessa vazia? Será que Deus realmente vai fazer isso por mim? A dúvida é mortal para a fé. Ela é como veneno que contamina tudo. Porque quando você duvida, você cancela sua própria bênção. Você cria uma barreira entre você e o que eu quero te dar. A dúvida não vem de mim. Ela vem do inimigo. Então, quando ela aparecer, e ela vai aparecer, você precisa imediatamente rejeitá-la. Declare em voz alta: eu rejeito toda dúvida. Eu escolho crer na palavra de Deus. Eu escolho confiar mesmo sem entender. O segundo inimigo invisível é a procrastinação. Ela vai te fazer pensar: vou fazer o que Deus mandou, mas não precisa ser agora. Posso fazer amanhã, semana que vem, quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver mais preparado. Mas lembra que eu te disse que este milagre é para hoje. A procrastinação é uma armadilha para fazer você perder o tempo determinado, porque amanhã virão outras distrações, outras desculpas, outras razões para adiar. E aos poucos, dias se tornam semanas, semanas se tornam meses, e você nunca age. Então, quando a procrastinação vier, e ela vai vir, você precisa agir imediatamente. Faça agora o que precisa ser feito. Não espere, não adie, haja. O terceiro inimigo invisível é o medo. Medo de que se você der, vai faltar. Medo de que se você crer e não acontecer, você vai parecer tolo. Medo de mudar, medo de arriscar, medo de sair da zona de conforto. O medo paralisa, o medo aprisiona, o medo mata mais sonhos que o fracasso. Mas eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de poder, de amor e de moderação. Então, quando o medo vier tentando te parar, você precisa confrontá-lo com a verdade. Declare: eu não vou viver por medo, eu vou viver por fé. O que Deus promete, Deus cumpre. E eu vou avançar mesmo com medo, porque coragem não é ausência de medo, é ação, apesar do medo. O quarto inimigo invisível são as vozes negativas ao seu redor. Quando você começar a falar sobre o que eu estou fazendo na sua vida, pessoas vão duvidar, pessoas vão zombar, pessoas vão tentar te trazer de volta à realidade. Elas vão dizer que você está sendo iludido, que está sendo ingênuo, que está caindo em conversa. E se você não estiver firme, essas vozes vão contaminar sua fé. Por isso, seja seletivo com quem você compartilha. Não jogue pérolas aos porcos. Não compartilhe seus sonhos com pessoas que não têm capacidade de sonhar. Guarde algumas coisas só entre você e mim até que se manifestem. O quinto inimigo invisível é o desânimo. Ele vai vir quando você não ver resultados imediatos, quando você obedecer e parecer que nada mudou, quando você fizer tudo certo e as circunstâncias ainda parecerem as mesmas. O desânimo vai sussurrar: não funcionou, você foi tolo em acreditar, nada vai mudar na sua vida. Mas eu preciso que você entenda, milagres não acontecem todos da mesma forma. Alguns são instantâneos, outros são progressivos. Alguns você vê imediatamente, outros você só reconhece olhando para trás. Então não desanime se não houver manifestação imediata. Continue crendo, continue obedecendo, continue declarando. O milagre está em movimento. O sexto inimigo invisível é a comparação.
Você vai ver outras pessoas sendo abençoadas e vai pensar, por que com elas está acontecendo e comigo não? Você vai começar a medir seu progresso pelo progresso dos outros. Mas comparação é morte para o contentamento e para a fé, porque cada pessoa tem um tempo diferente, um processo diferente, um propósito diferente. Eu não trato todos iguais, porque nem todos são iguais. O que eu estou fazendo na vida de outra pessoa não tem nada a ver com o que eu estou fazendo na sua. Então pare de olhar para o lado e olhe para mim. Pare de comparar e comece a confiar. O 7º inimigo invisível é a autossabotagem. Você vai ter pensamentos de que não merece, de que não é bom o suficiente, de que fez coisas demais erradas no passado para Deus te abençoar agora. Você vai se lembrar dos seus fracassos, dos seus pecados, das suas falhas, e vai concluir que isso não é para você. Mas deixe-me te dizer a verdade, ninguém merece minhas bênçãos. Se fosse por mérito, ninguém receberia nada. Minhas bênçãos são por graça, por amor, por misericórdia. Então pare de se autossabotar. Pare de se desqualificar. Aceite que você é amado. Você é escolhido, você é digno porque eu te fiz digno. O 8º inimigo invisível são as distrações. No momento em que você decidir obedecer ao que eu te mandei fazer, 1000 coisas vão aparecer para te distrair. Problemas urgentes, emergências, situações que precisam da sua atenção imediata. Não é coincidência, é estratégia espiritual para te desviar do foco. Porque o inimigo sabe que se você mantiver o foco e obedecer completamente, o milagre vai acontecer. Então, ele cria distrações. Mas você precisa ser mais esperto. Você precisa manter o foco. Você precisa fazer primeiro o que é mais importante, obedecer a Deus, e depois lidar com o resto. O 9º inimigo invisível é a religiosidade. Pode parecer estranho, mas religiosidade muitas vezes bloqueia mais bênçãos que pecado. Porque religiosidade te faz achar que você precisa conquistar minhas bênçãos por mérito, por esforço próprio, por ser bom o suficiente. E isso anula a graça. Você não precisa fazer um monte de rituais ou penitências para merecer. Você precisa crer e obedecer. Simples assim. Então não deixe que pensamentos religiosos roubem a simplicidade do Evangelho. Eu te amo, eu quero te abençoar. Você precisa apenas crer e receber. O 10º inimigo invisível é a incredulidade disfarçada de prudência. Pessoas vão te dizer, seja realista, seja prudente, não fique esperando milagres, trabalhe duro. E tudo isso parece sensato, parece sábio. Mas é incredulidade disfarçada, porque você pode trabalhar duro e crer em milagres. Você pode ser prudente e ter fé. Uma coisa não anula a outra. Então, não deixe que sabedoria do mundo mate sua fé sobrenatural. Você pode ter os dois. Você deve ter os dois. Escreva nos comentários, nenhum inimigo vai roubar meu milagre. Meu amado filho, minha amada filha. Agora, eu quero que você visualize comigo como será sua vida quando este milagre se manifestar completamente. Porque a fé precisa de visão. Você precisa ver com os olhos do Espírito antes de ver com os olhos naturais. Então feche seus olhos por um momento e imagine comigo tudo que está prestes a mudar na sua vida. Porque quando eu movo, eu não faço ajustes pequenos. Eu faço transformações completas, totais, que tocam cada área da sua existência. Primeira transformação, sua saúde mental e emocional. Você nem percebe quanto a pressão financeira está destruindo sua saúde. Quanto a ansiedade sobre dinheiro está roubando seu sono, sua paz, sua alegria. Quantas vezes você acordou no meio da noite pensando em contas, em dívidas, em como vai sobreviver o mês? Quando a abundância vier, esse peso vai ser tirado dos seus ombros. Você vai dormir em paz. Você vai acordar sem aquele aperto no peito. Você vai sorrir de novo, genuinamente, sem fingimento.
e as pessoas ao seu redor vão notar. Elas vão dizer: você está diferente. Tem uma luz no seu rosto que não tinha antes. Segunda transformação: seus relacionamentos familiares. Quanto estresse financeiro tem causado brigas na sua casa? Quanto a falta de dinheiro tem criado tensão entre você e seu cônjuge, entre você e seus filhos, entre você e seus familiares? Quando a provisão chega, muitos desses conflitos desaparecem. Não porque dinheiro resolve tudo, mas porque a ausência de pressão financeira permite que vocês se relacionem de forma mais saudável. Você vai poder presentear quem você ama sem culpa. Você vai poder proporcionar experiências para sua família sem se endividar. Você vai poder ser generoso com quem precisa sem se prejudicar. Terceira transformação: sua autoestima e identidade. A pobreza tem uma forma cruel de fazer você se sentir inferior, inadequado, menos que os outros. Quantas vezes você se sentiu envergonhado da sua condição financeira? Quantas vezes você evitou eventos sociais porque não tinha roupa adequada ou dinheiro para contribuir? Quantas vezes você se sentiu pequeno diante de outros que tinham mais? Quando a abundância vier, você vai recuperar sua dignidade. Não porque dinheiro te define, mas porque a falta dele estava te limitando. Você vai andar com a cabeça erguida, não por arrogância, mas por confiança. Você vai saber que você é um filho do Rei dos Reis e que isso se reflete também na sua vida material. Quarta transformação: suas oportunidades e conexões. Dinheiro abre portas, isso é inegável. Quando você sai da escassez, você tem acesso a círculos diferentes, a ambientes diferentes, a oportunidades diferentes. Você vai poder investir em educação, em capacitação, em experiências que vão te levar para níveis que antes pareciam impossíveis. Você vai conhecer pessoas que estão onde você quer chegar. Você vai ter recursos para aproveitar oportunidades quando elas aparecerem, em vez de ter que deixá-las passar por falta de dinheiro. Quinta transformação: seu propósito e impacto. Quando você não está sufocado por necessidades financeiras, você finalmente tem espaço mental e emocional para buscar seu verdadeiro propósito. Quantos talentos seus estão enterrados porque você precisa trabalhar apenas para sobreviver? Quantas coisas você faria se tivesse liberdade financeira? Quantas pessoas você poderia ajudar se tivesse recursos? Esta bênção vai te liberar para fazer o que eu realmente te chamei para fazer. Não vai te fazer parar de trabalhar, vai te fazer trabalhar no que realmente importa, no que realmente faz diferença. Sexta transformação: sua generosidade e legado. Pessoas que vivem em escassez naturalmente se tornam fechadas, porque estão em modo de sobrevivência. Mas quando a abundância vem, a generosidade floresce. Você vai experimentar a alegria de dar sem sentir o peso da perda. Você vai poder abençoar outros que estão onde você esteve. Você vai poder financiar projetos que mudam vidas. Você vai poder deixar um legado não apenas para seus filhos, mas para gerações futuras. E essa transformação de receptor para doador é uma das mais profundas que existe. Sétima transformação: sua fé e relacionamento comigo. Quando você vê eu cumprindo promessas que pareciam impossíveis, sua fé nunca mais é a mesma. Quando você experimenta milagres reais, tangíveis, sua confiança em mim se estabelece em um nível completamente novo. Você para de ter uma fé teórica e passa a ter uma fé experimental. E isso muda tudo. Você passa a me buscar não apenas nas crises, mas em todas as áreas. Você passa a me consultar não apenas nas emergências, mas nas decisões cotidianas. Você passa a me conhecer não como conceito, mas como realidade viva e ativa na sua vida. Oitava transformação: seu testemunho e influência. Quando sua vida muda drasticamente, as pessoas notam e elas querem saber o que aconteceu. Seu testemunho vai se tornar uma ferramenta poderosa para atrair outros para mim.
Quando as pessoas virem que servir a Deus não é sinônimo de miséria e pobreza, mas de abundância e plenitude, elas vão querer o que você tem, e você vai poder dizer: não foi meu esforço, não foi minha inteligência, não foi minha sorte, foi Deus. E o mesmo Deus que fez por mim pode fazer por você. Nona transformação: suas prioridades e valores. Curiosamente, quando você tem abundância, você aprende o que realmente importa. Pessoas que nunca tiveram dinheiro muitas vezes o idolatram. Mas quando você tem, você descobre que dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Suas prioridades se reorganizam. Você valoriza mais relacionamentos que posses. Você valoriza mais experiências que coisas. Você valoriza mais impacto que acumulação. E essa maturidade financeira é essencial para você administrar bem o que eu te dou. 10ª transformação: sua esperança e visão de futuro. Quando você está afundado em dívidas e escassez, é difícil ter esperança, é difícil sonhar com o futuro. Você vive apenas tentando sobreviver ao presente. Mas quando a abundância vem, você recupera a capacidade de sonhar, de planejar, de ter esperança. Você pode pensar em longo prazo. Você pode fazer planos para daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Você pode construir algo duradouro, em vez de apenas apagar incêndios. E essa mudança de perspectiva temporal é libertadora. Mas com todas essas transformações, vem também um alerta importante. Não deixe que a abundância te afaste de mim. Não deixe que o conforto te faça esquecer de quem te tirou do desconforto. Não deixe que a fartura te faça esquecer da fome que você passou. Porque o maior perigo da prosperidade não é tê-la, é deixá-la te possuir. É começar a confiar no dinheiro mais do que em mim. É começar a se sentir autossuficiente. É esquecer que tudo veio de mim e pode ser retirado por mim, se necessário. Por isso, à medida que essas transformações vão acontecendo na sua vida, eu preciso que você se mantenha humilde, grato, conectado comigo. Que você continue me buscando com a mesma intensidade que buscava quando estava desesperado. Que você continue dependendo de mim com a mesma fé que tinha quando não tinha nada. Porque a verdadeira marca de maturidade espiritual é conseguir ter abundância sem que ela te tenha. É conseguir prosperar materialmente, enquanto continua prosperando espiritualmente. E uma última coisa sobre essas transformações: elas não acontecem todas de uma vez necessariamente. Algumas virão rapidamente, outras serão progressivas, mas todas virão se você permanecer fiel, obediente, conectado comigo. Cada dia você vai notar mudanças pequenas que juntas formam uma transformação enorme. É como assistir uma planta crescer. Você não vê o crescimento acontecendo, mas quando você compara hoje com 1 mês atrás, a diferença é óbvia. Meu querido filho, minha querida filha, você já se perguntou por que, entre tantas pessoas no mundo, você está aqui agora, recebendo esta mensagem? Por que este vídeo chegou até você especificamente? Por que hoje é o seu dia? Deixe-me revelar verdades profundas sobre como eu escolho quem abençoar e quando abençoar. Porque nada do que está acontecendo agora é aleatório. Tudo foi meticulosamente planejado desde antes da fundação do mundo. Primeira razão: eu vi seu coração. Durante todos esses anos de luta, eu observei cada decisão que você tomou. E apesar de todas as suas falhas, apesar de todos os seus erros, apesar de todas as vezes que você vacilou, eu vi algo em você que muitos não têm: persistência. Você não desistiu completamente. Você continuou tentando. Você continuou acreditando mesmo quando tudo dizia para parar. Você continuou orando mesmo quando parecia que suas orações não eram ouvidas. E essa persistência não passou despercebida. Ela foi registrada. Ela foi valorizada. E hoje ela está sendo recompensada. Segunda razão: eu conheço o seu potencial.
Você não sabe do que é capaz. Você não sabe o impacto que pode causar. Você não sabe quantas vidas podem ser transformadas através de você. Mas eu sei. Eu te criei. Eu coloquei talentos, dons, capacidades dentro de você que nem você mesmo descobriu ainda. Mas esses talentos precisam de recursos para se manifestar. Esse potencial precisa de oportunidades para florescer. E é por isso que eu estou liberando essa abundância, para financiar o propósito que eu coloquei dentro de você. Você não é apenas mais um recebendo uma bênção. Você é uma peça estratégica no meu plano para esta geração. Terceira razão, eu vi sua fidelidade nas pequenas coisas. Talvez você pense que não fez nada de especial, mas eu vi quando você deu aquela oferta mesmo sem ter. Eu vi quando você ajudou aquela pessoa mesmo estando precisando. Eu vi quando você não roubou mesmo tendo oportunidade. Eu vi quando você manteve sua integridade mesmo quando ninguém estava olhando. Essas pequenas fidelidades que você achou que não importavam, que ninguém viu, que não foram recompensadas. Eu vi todas. E quem é fiel no pouco será fiel no muito. Você passou no teste sem nem saber que estava sendo testado. Quarta razão, eu ouvi suas orações e suas lágrimas. Cada madrugada que você chorou pedindo minha ajuda, eu ouvi. Cada oração desesperada, cada súplica sincera, cada clamor do fundo do seu coração chegou até mim. E eu guardei cada uma delas. Eu coletei cada lágrima. E agora chegou o tempo de transformar todo esse pranto em alegria, toda essa súplica em testemunho, todo esse clamor em louvor, porque eu não sou surdo às orações dos meus filhos. Eu apenas tenho meu próprio tempo, que é sempre o tempo perfeito. Quinta razão, eu preparei você através do sofrimento. Pode parecer cruel, mas a verdade é que a escassez que você viveu foi necessária para te preparar para a abundância que está vindo. Se eu tivesse te dado tudo isso antes, você não estaria pronto. Você teria desperdiçado, você teria se perdido, você teria se destruído. Mas agora, depois de passar pelo vale, depois de aprender as lições difíceis, depois de ser quebrado e remoldado, você está pronto. O sofrimento não foi castigo, foi preparação. E hoje você está maduro para receber o que antes teria te destruído. Sexta razão. Eu vi sua humildade. Mesmo na dificuldade, você não se tornou amargo. Mesmo na falta, você não se tornou invejoso. Mesmo sendo desprezado, você não se tornou arrogante quando teve pequenas vitórias. Essa humildade é rara e preciosa. E eu posso confiar riquezas a pessoas humildes, porque elas não deixarão que as riquezas as corrompam. Orgulhosos, eu resisto, mas a humildes eu dou graça. E você, meu filho, minha filha, tem um coração humilde que pode sustentar a bênção que eu estou dando. Sétima razão. Eu conheço o que você vai fazer com essa bênção. Eu já vi o futuro. Eu já sei as vidas que você vai transformar com os recursos que eu estou te dando. Eu já sei as pessoas que você vai ajudar. Eu já sei os projetos que você vai financiar. Eu já sei o legado que você vai deixar. Eu não estou te dando essa abundância apenas para você. Eu estou te dando para que, através de você, muitos outros sejam abençoados. Você é um canal, não um reservatório. E eu sei que você vai ser um canal generoso. Oitava razão. Eu quero restaurar tudo que foi roubado de você. O inimigo roubou sua alegria, sua paz, sua dignidade, suas oportunidades. Ele roubou anos da sua vida que você passou apenas sobrevivendo em vez de vivendo plenamente. Mas eu sou um Deus de restituição. Eu prometi que restituiria tudo que o gafanhoto comeu. E hoje começa essa restituição. Não apenas te devolvendo o que foi roubado, mas multiplicando. Porque quando eu restauro, eu não apenas reparo, eu melhoro. O que vem é melhor do que o que foi. Nona razão. Eu quero silenciar aqueles que duvidaram de você. Quantas pessoas disseram que você não ia conseguir? Quantas pessoas zombaram da sua fé?
Quantas pessoas profetizaram fracasso sobre sua vida? Quando eu te abençoar abundantemente, todos eles vão ter que reconhecer que havia algo especial em você. Não para te fazer orgulhoso, mas para provar que eu sou Deus e que quando eu escolho alguém, não importa o que outros pensem, sua vitória vai ser também uma resposta para todos que duvidaram. 10ª razão, porque eu te amo. No final, não há razão maior que esta. Eu não preciso de motivos elaborados para te abençoar. Eu te amo, ponto final. Você é meu filho, minha filha. E que pai não quer ver seus filhos prosperando, felizes, realizados? Eu me alegro em te abençoar. Eu tenho prazer em ver você bem. Não porque você merece, mas porque eu te amo com amor incondicional, eterno, imensurável. E esse amor se manifesta também em provisão material, em cuidado prático, em bênçãos tangíveis. Então, quando você receber essa abundância, lembre-se, você foi escolhido, não por acaso, não por sorte, não por coincidência, mas por propósito divino, por amor eterno, por plano soberano. E com essa escolha vem responsabilidade. Responsabilidade de honrar quem te escolheu. Responsabilidade de usar bem o que foi dado. Responsabilidade de ser exemplo para outros que ainda estão lutando. Você foi escolhido para ser abençoado e para ser bênção. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos a um momento sagrado, solene, que vai definir tudo que vem depois. Porque bênçãos desta magnitude não vêm sem compromissos. Pactos espirituais são a base de todas as grandes manifestações do meu poder. Abraão fez um pacto comigo e se tornou pai de nações. Moisés fez um pacto comigo e libertou um povo. Davi fez um pacto comigo e estabeleceu um reino eterno. Agora, eu estou te convidando a fazer um pacto comigo que vai selar essa bênção financeira sobre sua vida de forma irrevogável. Primeiro elemento do pacto: compromisso de fidelidade a mim acima de todas as coisas. Você precisa prometer, solenemente, diante dos céus e da terra, que não importa quanta abundância venha, eu sempre serei o primeiro na sua vida. Que dinheiro nunca ocupará o lugar que só eu devo ocupar no seu coração. Que você nunca trocará comunhão comigo por conforto material. Que você nunca sacrificará princípios por lucros. Declare agora: Senhor, eu faço um pacto contigo de que tu serás sempre o primeiro em minha vida. Nada e ninguém, nem mesmo a abundância que tu me deres, tomará teu lugar. Eu te serei fiel. Segundo elemento do pacto: compromisso de dizimar e ofertar fielmente. O dízimo não é opcional para quem quer viver em plenitude financeira. É fundamento. É reconhecimento de que tudo vem de mim e pertence a mim. Você precisa se comprometer que dos 100% que eu te der, 10% sempre voltarão para mim através do dízimo. E que, além disso, você será generoso em ofertas conforme eu tocar no seu coração. Declare: Senhor, eu me comprometo a dizimar fielmente de tudo que vier às minhas mãos. Eu me comprometo a ser generoso em ofertas. Eu reconheço que tudo é teu e eu sou apenas um administrador. Terceiro elemento do pacto: compromisso de generosidade com os necessitados. Você precisa prometer que nunca fechará sua mão para quem precisa. Que sempre que eu tocar no seu coração para ajudar alguém, você obedecerá. Que parte da sua abundância será sempre destinada a ajudar viúvas, órfãos, pobres, necessitados. Que você será um instrumento da minha provisão para outros. Declare: Senhor, eu me comprometo a ser generoso. Eu me comprometo a ajudar os necessitados. Eu me comprometo a ser um canal de bênçãos para outros que estão passando pelo que eu passei. Quarto elemento do pacto: compromisso de sabedoria e boa administração. Você precisa prometer que não vai desperdiçar o que eu te der. Que você vai buscar sabedoria para administrar bem.
que você vai aprender, estudar, crescer em conhecimento financeiro, que você não vai fazer decisões impulsivas ou emocionais com dinheiro, que você vai me consultar antes de fazer movimentos importantes. Declare: Senhor, eu me comprometo a ser sábio com o que tu me deres. Eu me comprometo a buscar conhecimento. Eu me comprometo a te consultar em todas as decisões financeiras importantes. Quinto elemento do pacto: compromisso de testemunho e honra. Você precisa prometer que quando as pessoas perguntarem como sua vida mudou, você dará toda a glória a mim. Que você não se vangloriará como se tivesse conseguido por mérito próprio. Que seu testemunho será usado para atrair outros para mim. Que você honrará meu nome em todas as suas transações financeiras, mantendo integridade, honestidade, ética. Declare: Senhor, eu me comprometo a te dar toda a glória pela minha transformação. Eu me comprometo a manter integridade em todos os meus negócios. Eu me comprometo a honrar teu nome com minha vida financeira. Sexto elemento do pacto: compromisso de perseverança e fé. Você precisa prometer que não vai desistir se a manifestação demorar. Que você vai continuar crendo mesmo quando as circunstâncias disserem o contrário. Que você manterá sua confissão de fé independente do que seus olhos vejam. Que você entende que há um processo entre a promessa e o cumprimento, e que você atravessará esse processo com fé inabalável. Declare: Senhor, eu me comprometo a manter minha fé mesmo quando não vir resultados imediatos. Eu me comprometo a não desistir. Eu me comprometo a continuar declarando tua promessa até que se manifeste. Sétimo elemento do pacto: compromisso de uso estratégico dos recursos. Você precisa prometer que usará parte da abundância que receber para financiar o avanço do meu reino na terra. Que você investirá em missões, em evangelismo, em projetos que expandem meu reino. Que você entende que não foi abençoado apenas para viver bem, mas para fazer o bem e expandir meu território. Declare: Senhor, eu me comprometo a investir parte do que receber no avanço do teu reino. Eu me comprometo a financiar projetos que levam teu evangelho adiante. Eu entendo que fui abençoado com propósito. Oitavo elemento do pacto: compromisso de gratidão contínua. Você precisa prometer que nunca vai esquecer de onde eu te tirei. Que você manterá um coração grato, independente de quanto você prospere. Que você se lembrará dos dias difíceis para nunca se tornar insensível ao sofrimento de outros. Que você cultivará a gratidão como estilo de vida, não apenas como reação ocasional. Declare: Senhor, eu me comprometo a manter um coração grato sempre. Eu me comprometo a nunca esquecer de onde tu me tiraste. Eu me comprometo a ser grato não apenas quando recebo, mas como atitude constante. Nono elemento do pacto: compromisso de mentoria e multiplicação. Você precisa prometer que ajudará outros a chegarem onde você chegou. Que você compartilhará princípios, sabedoria, conhecimento que aprendeu. Que você será mentor para quem está começando. Que você não guardará para si os segredos do sucesso, mas os multiplicará ensinando outros. Declare: Senhor, eu me comprometo a ensinar outros o que tu me ensinares. Eu me comprometo a ser mentor e guia para quem busca prosperidade com propósito. Eu me comprometo a multiplicar as bênçãos através de ensino e exemplo. Décimo elemento do pacto: compromisso de santidade e separação. Você precisa prometer que não usará recursos para coisas que me desagradam, que não financiará pecado com as bênçãos que eu te der, que manterá padrões de santidade mesmo na abundância, que se separará de práticas, lugares e pessoas que contaminam. Que entende que com grande bênção vem grande responsabilidade de viver de forma que me honre. Declare: Senhor, eu me comprometo a viver em santidade. Eu me comprometo a não usar tuas bênçãos para financiar coisas que te desagradam.
Eu me comprometo a manter padrões santos de vida. Este pacto não é leve, este pacto não é casual. Este pacto é sério, solene, sagrado. Mas é esse pacto que garante que a bênção não apenas vem, mas permanece e se multiplica. É esse pacto que te protege dos perigos da riqueza. É esse pacto que assegura que você usará bem o que receber. Então eu te pergunto agora, você está pronto para fazer esse pacto? Você está disposto a assumir esses compromissos? Se sim, declare em voz alta todos os 10 elementos que eu te mostrei. E quando você declarar com sinceridade do fundo do seu coração, o pacto estará selado nos céus e nada poderá anular a bênção que está sobre você.